Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Eu sou o professor Mauro, professor de História aqui do Vale Concurso. Dica de 30 minutos de hoje para você que está seguindo o nosso canal aí. Ative o sininho que aparece aqui embaixo para você receber outras notificações, não somente a respeito deste concurso, mas também a respeito de outros. A dica de hoje de 30 minutos é para você que vai tentar o concurso para PM do Amapá. Nós fizemos um esquema aqui no quadro que vocês podem acompanhar, para que vocês tirem todas as dúvidas de vocês e tenham condições de chegar no dia da prova e gabaritar e pegar lá a sua aprovação, que para nós aqui, lógico, é o principal. Não é isso, pessoal? Então nós temos aqui no quadro o edital do concurso da PM Amapá. Nós temos o item 1, colonização da região do Amapá, então nós vamos ver como foi a colonização. No item 2, disputas territoriais e conflitos estrangeiros no Amapá. No item 3, principais atividades econômicas do Amapá nos séculos 19 e 20. Item 4, a cabanagem no Amapá. E o item 6, manifestações populares e sincretismo cultural no Amapá. Lembrando que, para você que adquiriu o pacote de aulas aqui do Vale Concurso, você já acompanhou todas essas aulas aqui com o professor Mauro. Deixamos sempre o nosso Instagram aqui no cantinho, ó, Prof. Mauro Alves, para você que quiser adicionar lá, tirar todas as suas dúvidas, esclarecer alguma dúvida que você tenha a respeito de concurso público, de que forma que as questões serão formuladas e cobradas em história, só nos chamar no Instagram lá, que com a nossa experiência nós poderemos orientar vocês um pouco melhor, combinados? Então, iniciando a aula de hoje, colonização da região do Amapá. Lá no PDF que vocês receberam, para quem adquiriu as aulas aqui do Vale, tem tudo isso explicadinho com questões, com as aulas online que vocês acompanharam. Mas para você que está aí em cima da hora, vai prestar esse concurso público, não teve tempo de estudar, vai ficar somente com essa aula aqui, então prestem atenção, façam as suas anotações. E eu sempre costumo dizer, né, pessoal, história, muita gente acha que é só decoreba, que é difícil, que não dá conta, e aí a gente tem que tirar esse mito. Eu gosto sempre de dar aula para vocês aí que tem dificuldade de história, que não gosta de história, ou para você que se formou lá no seu ensino médio com 17, 18 anos e agora está aí com 23, 24, 26, 27 anos, está achando que não consegue mais aprender, está desanimado da vida, mas quer tentar esse concurso público, você está enganado, você consegue sim aprender, depende da metodologia correta. Vocês vão ver que durante as nossas aulas aqui não tem decoreba, nós não trabalhamos com decoreba, mas utilizamos o método da repetição. Nós vamos falar várias vezes aqui para que vocês possam memorizar o que aqui for dito, ok? Então vamos lá. Sobre a colonização da região do Amapá. Vamos puxar uma setinha aqui para a gente ganhar espaço aqui no quadro. O que a gente pode falar a respeito da colonização? Primeiro, pessoal, que nós temos a falsa ideia de achar que o Brasil foi descoberto com a chegada dos portugueses com Pedro Álvares Cabral. Mas na região do Amapá é importante sabermos, é importante porque pode cair na prova, que já existiam civilizações pré-colombianas. O que isso quer dizer? Cristóvão Colombo chega às Américas no ano de 1492. Quando ele chega e descobre as Américas, então, oficialmente, já haviam povos que ocupavam a região do continente americano. Então, por isso são chamados de pré-colombianos, antes da chegada de Colombo. E aí, como que descobriram isso? Através dos arqueólogos, através de estudos, os historiadores pesquisando, e aí descobriram que na região do Amapá já havia uma técnica avançada de agricultura, mostrando que os povos que ali habitaram antes da chegada dos europeus já tinham técnicas avançadas pré-colombianas para a produção agrícola. Era uma população já sedentária, já tinham morada fixa, e aquelas aldeias que foram encontradas, mais ali ao norte do Amapá, já demonstrava que eles tinham uma organização social. Então, a colonização da região do Amapá, ela antecede o período pré-colombiano, né, o período antes de Colombo, mas oficialmente, nós vamos ter aqui, ó, trouxe anotado para vocês para não passar batido, a figura de Vicente Yanes. O Yanes dele é com Z. Vicente Yanes. Aí tem um tio aqui e um acento. Pinzon. Oficialmente, o espanhol, ele era um espanhol, Vicente Yanes Pinzon foi o primeiro desbravador da região amazônica. Então ele passa pelo rio Amazonas, descendo da região do Caribe,
passa desde a foz do Rio Amazonas, desde a nascente do Rio Amazonas até a foz, catalogando a região. Então, oficialmente, ele se torna o descobridor da região do Amapá. Lembrando que quando Vicente Yanes Pinzon chega à região, ele vai encontrar na região índios, ou nativos, né? Que levaram o nome de índios, das tribos. Escrevi errado, só um minutinho. Das tribos Aruaque e Caribe. Então, esses indígenas que foram encontrados na região, quando Yanes Pinzon chega à região, já habitavam ali, eram do tronco linguístico tupi-guarani e eles já tinham uma organização social formada, mostrando que já existiam antepassados desses povos que ocupavam a região e que quando os europeus chegam, impõem a sua cultura, impõem a sua religião e impõem a sua colonização, esses povos indígenas serão escravizados e alguns serão dizimados. O mesmo fato que acontece na região do Amapá, aí vai ficar fácil para vocês guardarem, matéria lá de ensino fundamental, o mesmo que acontece no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, no Sudeste, também vai acontecer na região do Amapá. Então é só a gente imaginar, como que foi essa colonização da região. Então, um desbravador espanhol, suponhamos que vocês esqueçam o nome de Vicente Yanes Pinzon, então vocês vão se lembrar, um desbravador espanhol foi o primeiro a catalogar o Rio Amazonas. Pronto, isso aí vocês já memorizaram. Segundo passo, já haviam povos que residiam nessa região antes da chegada dos espanhóis, antes mesmo da chegada de Colombo, né, nas Américas, já existia. Eles tinham uma organização social. Bom, lembrei que isso aí o professor falou. Isso aí quando vocês forem fazer a prova, vocês vão buscando na mente. Outra coisa que vocês vão se lembrar que eu falei aqui. Já habitavam índios naquela região, esses índios foram escravizados, dizimados e massacrados. Esses índios, se vocês esquecerem aqui, pessoal, que era da tribo Aruaque e Caribe, o enunciado da questão provavelmente vai trazer. Lembre-se que vocês vão fazer questões de múltipla escolha. Então, vocês se lembrando, vocês só não podem confundir, né? Se cair, por exemplo, índios pataxós, índios de outras tribos, vocês não podem confundir. Mas lá no enunciado vai ter o Aruaque e Caribe, caso venha cobrando. Aí, como o modelo português de colonização sempre tinha a chegada dos jesuítas para catequizar esses povos indígenas, então você já pode imaginar também que depois teve a chegada dos jesuítas. Esse processo de chega um descobridor, depois o primeiro confronto, o primeiro embate com as tribos indígenas e depois a chegada dos jesuítas, isso aí é mais ou menos padrão em todo o território brasileiro. Então é bom vocês memorizarem isso aí. Tranquilo até aqui? A colonização da região do Amapá, então, quando eu falo que os jesuítas eram um modelo trazido pela colonização portuguesa, mas o desbravador era um espanhol, ficou meio aí, deu um nó na cabeça de vocês, né? Mas o que acontece? A região onde hoje é o estado do Amapá, inicialmente ela foi uma região de disputas, então ela oficialmente não pertencia a Portugal. Os jesuítas só vão chegar porque os portugueses foram meio que enxeridos ali na região, né? Então tinha uma região que era disputada, né? Vou falar aqui no item 2, por outras nações, mas aí Portugal na época era uma das principais potências bélicas do mundo, era o que tinha um exército mais fortemente armado. Aproveitando-se disso, Portugal chega à região para confrontar com essas outras nações e adquirir a posse do território. Essa posse não foi tranquila, não foi fácil, nós vamos falar aqui no item 2, e aí, quando Portugal entra nessa história, chega também os jesuítas, ok? Então, sobre a colonização, nós não podemos sair daqui com dúvida, temos que sair daqui em condições de fazer uma boa prova. Colonização da região do Amapá, então, como que ela vai ocorrer? Lembre-se de um desbravador espanhol, se vocês esquecerem o nome não tem problema, o enunciado da questão vai trazer. Lembre-se que a região já era ocupada, então não era uma região deserta, não era uma região onde os europeus chegaram e desenvolveram a sua cultura, era uma região onde já havia povos ali presentes, e era uma região que depois os povos indígenas foram catequizados pelos jesuítas. Chegamos então no item 2, puxar uma setinha aqui, disputas territoriais e conflitos. Como eu disse anteriormente, é uma região onde foi alvo de muitas disputas. Quais foram os povos que disputaram essa região? Então vamos lá.
Espanha, Inglaterra, Holanda. Não, professor, tudo isso numa região tão pequena? Mas depois eu vou explicar por quê. Holanda, França, e aí eu vou puxar um xizinho aqui, ó, França com Portugal, porque aqui sim, entre França e Portugal foi o maior embate. Vou até colocar aqui, ó, entre parênteses. No finalzinho, pessoal, como eu sempre faço nas minhas aulas, eu vou vir grifando de vermelho tudo que for mais caidor, tudo que for mais importante para vocês poderem anotar. Então, Espanha, Inglaterra, Holanda, França e Portugal disputaram essa região. A Espanha, pelo fato do desbravador pertencer à Espanha, já tinha a região catalogada. Mas a Espanha, ela meio que respeitava o Tratado de Tordesilhas, uma vez que o lado mais ocidental da América era muito rico em minerais preciosos, como prata, ouro, e aí a Espanha fica mais preocupada com a região mais ocidental e deixa esse lado mais oriental, mais à direita de Tordesilhas, né? Vamos lembrar, ó, Tratado de Tordesilhas, né? Lado ocidental e lado oriental. Então a Espanha se preocupa mais com o lado de cá e deixa um pouco o lado de cá. A região do Amapá estava mais aqui do lado oriental de Tordesilhas, ok? Segundo ponto, Inglaterra. A Inglaterra tinha províncias na América Central, desce para a região amazônica, e aí é bom a gente diferenciar aqui. Quando eu falo região amazônica, eu não estou falando do estado do Amazonas. É bom que fique essa diferenciação. A Amazônia é um bioma que abrange toda uma região da América do Sul, desde o Peru, Bolívia, Venezuela, Brasil, né, e vários estados brasileiros atualmente. Então existe esse bioma chamado Amazônia. O estado do Amazonas, que nem existia nessa época, né, com esse nome, ainda pertencia ao Pará, então o estado do Amazonas ainda não existia. Quando a gente fala de região amazônica que a Inglaterra queria tomar posse ali e desbravar, nós estamos falando da região de floresta, porque a Inglaterra tinha interesse na madeira, nas especiarias, nas drogas do sertão. Mas a Inglaterra, neste período, também estava preocupada com as colônias na África e no caminho para as Índias. Então a Inglaterra também não envolve diretamente nessa disputa, uma vez que já havia o Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal, e eram duas superpotências na época, Espanha e Portugal. A Inglaterra não queria esse confronto. A Holanda foi um pouco mais ousada, a Holanda invade o Brasil em alguns momentos, né? Os holandeses invadem Recife, são expulsos, chegam a tentar invadir o Rio de Janeiro e chegam a tentar invadir também a região do Maranhão. Na região do Amapá não foi diferente, então a Holanda chega também à região e tenta por várias vezes invadir o território. A Holanda também é expulsa pelos portugueses, mas aí entra a principal disputa entre França e Portugal. Então se cair na prova aí a respeito de disputas territoriais e conflitos estrangeiros na região do Amapá, a principal disputa, o principal conflito estrangeiro foi com a França, até mesmo pelo fato de o Amapá fazer fronteira com a Guiana Francesa, que já era um território ocupado pela França, e também pelo fato de ter existido no Brasil a chamada França Equinocial, onde hoje é a região do estado do Maranhão, que também faz divisa, faz fronteira com a região do Amapá. Então, ó, a França, vou puxar a setinha aqui, ó, França Equinocial. Professor, o que significa isso? Já ouviram falar do equinócio, pessoal? Então nós temos o solstício de verão e de inverno, o equinócio ali na linha do Equador. O estado do Amapá, ele está nos dois hemisférios, então a linha do Equador está cortando o estado do Amapá ali, e ele pertence tanto ao hemisfério norte quanto ao hemisfério sul. Ele está dividido ali pela linha desse hemisfério. A França Equinocial, então, que estava logo ao lado, onde é a região hoje do estado do Maranhão, ela tenta expandir as suas áreas e juntar a parte da França Equinocial com a Guiana Francesa, passando ali pela região do Amapá. Este foi o principal motivo de disputas. Além do que, ainda que dentro desses conflitos estrangeiros, houve a descoberta de ouro na
região. A partir do momento em que se ficou sabendo da descoberta do ouro na região, isso lá no século XVI ainda, no século XVII Portugal começa a explorar esse ouro, desperta um maior interesse da França e vão haver vários conflitos entre França e Portugal nessa região. Então essas disputas estrangeiras, o que há de mais importante, quais foram os participantes e os motivos. Então o motivo da França era unir a França equinocial e ainda a descoberta do ouro. Esses eram os principais motivos. Após a descoberta do ouro, Inglaterra e Holanda novamente se interessam pela região, mas logo são expulsos pelo exército português, que era, como eu disse, muito forte na época. Passando então para o item 3, principais atividades econômicas do Amapá nos séculos 19 e 20. Olha, nós já falamos de uma principal atividade econômica que foi o ouro. Entre parênteses aqui, a mineração. Mineração. Só que esse ouro, essa mineração, datam dos séculos. Séculos 17 e 18 principalmente. Aqui no edital veio pedindo principais atividades econômicas do Amapá nos séculos 19 e 20. Eu trouxe algumas informações anotadas aqui, até com estatísticas para vocês poderem, dados tirados do site do IBGE, até para vocês terem uma noção de como é a economia no estado do Amapá atualmente. Que aqui está falando século 19 e 20, mas vai influenciar também no século 21. Então podemos puxar uma outra setinha ainda desse item aqui. Deixa eu ver, nós estamos com 17 minutos, temos 30 minutos então para passar essas dicas, né? Só para eu saber aqui. Então, inicia-se com o ouro, a mineração torna-se o carro-chefe da economia amapaense durante os séculos 17 e 18. E aí, quando esse ouro começa a dar sinal de escassez, entramos no século 19 então, e aí nós vamos ter ainda a mineração, aqui só a título de informação, mineração e extrativismo vegetal. O que é isso, pessoal? Extrativismo vegetal. O estado do Amapá é uma região de uma densa floresta equatorial ou uma floresta até com características tropicais. Essa densa floresta dá condições de um extrativismo vegetal bastante acentuado. Por quê? Você consegue extrair dessa região madeira, especiarias, ervas, raízes, então várias oportunidades de extrativismo vegetal na região. Além disso, na mineração que já havia sido forte durante os séculos 17 e 18 por causa do ouro, ainda é encontrado na região também o manganês. A extração do manganês ela vai datar mais do século 20. Como tema aqui, principais atividades econômicas no século 19 e 20. Então, eu destaco aqui para vocês como principais atividades o ouro, lá no início, depois a mineração, o extrativismo vegetal, principalmente por causa do manganês, já no século 20. Ainda aqui na frente, eu posso colocar os dados estatísticos que eu havia falado. Então, só para vocês terem uma ideia, 85% setor de serviços. Isso aqui mais atual, né? Século 20, por exemplo, em diante. 9,9% indústria. Depois eu vou explicar por que eu estou colocando esses números aqui. Indústria. E 4,3% agropecuária. Pessoal, veja bem, principais atividades econômicas do Amapá. Esse é o tema que vai vir pedindo para vocês lá. Eu já falei dos principais, mineração, extrativismo vegetal e principalmente o manganês. Coloquei aqui na frente como forma de exemplificar. 85% da economia, setor de serviços, ou seja, além desse manganês, dessa extração vegetal, o setor de serviços também é muito forte atualmente, lá no início do século XX não era. A indústria representa somente 9,9%, ou seja, é um estado que não é muito industrializado. Então a gente observa aqui pelos dados estatísticos. E 4,3% somente da agropecuária. Isso significa que o Amapá precisa importar, trazer de fora vários produtos agropecuários, porque ele não é autossuficiente na agropecuária. Deu para entender? Então é um estado fortíssimo na mineração e dependente de outros, principalmente na agropecuária e na indústria. Então precisa de mais investimento em agropecuária e indústria para que se torne um estado sustentável, ok?
Cerramos aqui então o item 3. O item 4, cabanagem no Amapá. Pessoal, vou até grifar aqui de uma vez em vermelho, porque é um tema que é de história do Brasil e está no edital de vocês. É um tema que é de conhecimento de cunho geral. Independente se você vai fazer concurso no Amapá, no Ceará, no Amazonas, em Minas Gerais, em São Paulo, é uma matéria que pode cair em qualquer concurso público do Brasil. Ou seja, vocês acham que tem risco de cair? Claro, né, pessoal? Bizu super caidor, prestem atenção. Leiam bastante sobre cabanagem. Para quem adquiriu o pacote de aulas aqui do Vale, eu coloquei uma maior quantidade de questões sobre cabanagem, porque realmente é super caidor. É assunto de ensino fundamental que pode cair em qualquer concurso de qualquer área. Então estudem bastante. Não foi à toa que colocaram cabanagem no Amapá aqui. Então vamos ter que falar mais superficialmente, que o nosso tempo aqui é curto, mas a cabanagem no Amapá, ela começa por causa dos comerciantes brasileiros que eram, entre parênteses aqui, liberais. O liberalismo, pessoal, é uma filosofia, uma ideologia que prega, como que eu posso dizer, fugiu a palavra aqui, comercialmente falando, transações, tinha fugido a palavra, transações comerciais de forma mais liberal, ou seja, até o século XIX, o Brasil comercializava bastante somente com Portugal e depois com a Inglaterra após a Revolução Industrial. Então era meio que um monopólio ali comercial entre Portugal e Brasil, entre Portugal e Inglaterra. O liberalismo ele vem trazendo uma filosofia de os países, as nações terem liberdade para comercializar com quem quiserem, com quem acharem mais viáveis. Então, os comerciantes brasileiros que eram adeptos dessa filosofia liberal, que queriam plantar seus produtos, colher ou produzir alguma coisa e vender para quem eles quisessem, eles eram impedidos porque havia uma política monopolista somente com Portugal. Então, foi um embate entre comerciantes brasileiros versus, vou abreviar aqui porque o espaço está pequeno, comerciantes portugueses. Esses aqui, os portugueses, apoiavam a coroa portuguesa, apoiavam o monopólio, né, com Portugal e Inglaterra, e os comerciantes brasileiros buscavam maior liberdade. Os líderes desse movimento, nós temos Batista Campos, um dos principais comerciantes liberais, né? Batista Campos, e vocês vão encontrar lá também os irmãos Vinagre. O sobrenome deles é diferente, né? Nome de comida, né? Sobrenome Vinagre. Então, esses aqui, Batista Campos e irmãos Vinagres, foram os principais resistentes ao modelo português imposto na época. O governo central do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, tentou abafar esse movimento. E por que ele ficou chamado cabanagem? Os cabanos, né, eles refugiaram-se no interior do estado do Amapá, no interior do estado do Pará também, na época ainda pertencia ao Pará, né? Então eles se refugiam no interior dos dois estados aí, que na época eram um só, e aí do interior eles tentam contra-atacar e acabar com o monopólio português sobre o comércio. E aí houveram batalhas sangrentas, houveram embates, houveram verdadeiros genocídios, né, onde os representantes do governo central português, brasileiro melhor dizendo, né, eles foram para a região, esses representantes, e mataram muitos revoltosos. Conseguiram sufocar o movimento somente depois de longos anos, né? É um movimento que data do século XIX, é bom colocar isso aqui, né? Século XIX. Ele inicia-se em 1833 oficialmente, mas desde 1823, 10 anos antes, 1823, um ano após a independência do Brasil, já surge a revolta desses comerciantes, porque eles acharam que com a independência do Brasil eles teriam mais liberdade comercial e acaba que isso não acontece. Eles continuam sob o domínio português e isso vai causar essa revolta 10 anos depois. Então, em 1833, ocorre toda essa revolta. Pulando então para o item 5, nosso tempo está curtinho, manifestações populares e sincretismo cultural no Amapá. Pessoal, se vocês forem estudar sobre isso, se vocês forem buscar, a principal manifestação popular do Amapá, nós vamos encontrar outras, mas a principal, a que é mais caidora em concurso público, vai ser o Mar Abaixo.
Ó, mar abaixo, escreve-se junto. Como que surge o mar abaixo? Os negros escravizados que vinham nos porões dos navios, né, para o Brasil, quando eles morriam em alto mar, eles eram jogados mar abaixo e aí se entoava cantos para os santos para que recebessem a alma deles. E aí, a partir desse canto, vindo de um momento de tristeza, surge o mar abaixo, que é adaptado dentro do sincretismo cultural no Amapá. Sincretismo, pessoal, é quando você tem uma cultura que é sincretizada por uma outra. Então, quando essa cultura negra chega ao Brasil e depara com a cultura católica europeia, eles têm que sincretizar a cultura deles para se adaptar ao catolicismo e à cultura europeia. Esse sincretismo faz nascer um mar abaixo, uma cultura do mar abaixo, que engloba ritmo, comida, dança, música, poesia, tudo adaptado a essa cultura afro-brasileira europeia. Então é uma cultura miscigenada que engloba, ó, comida, versos, música, dança, ritmo e instrumentos musicais. Instrumentos musicais. A letra aqui embaixo saiu horrível, né? Então, pessoal, o mar abaixo são... As mulheres usam um ramalhete de flores na cabeça, vestidos rodados, estampados e dançam remetendo à época dos escravos. E os versos que são criados, eles recebem o nome de ladrão, porque eles roubam, né, do cotidiano, situações que acontecem no cotidiano, levam para esses versos se transformam em música, em ritmo, em dança, e eles têm uma culinária típica. É uma festa que é realizada no período pascal na região de Macapá, na capital, e no interior, de acordo com a data de aniversário das cidades, dos padroeiros de cada cidade. Então é um sincretismo adaptado à religiosidade da Páscoa, por exemplo, e dos padroeiros, que são da Igreja Católica, com a cultura africana trazida para o Brasil. Então nós temos aí esse sincretismo cultural. Bom, conforme prometido, eu falei que no final eu ia marcar de vermelho o que fosse mais importante. A cabanagem eu já até marquei, né? Então vem aqui, ó, quando a gente fala conflitos na região, é importante vocês saberem que já havia povos indígenas na região, é importante vocês saberem da presença dos jesuítas, porque vai mudar toda a situação ali, né? Esses conflitos aqui, houveram todos esses países envolvidos, mas o mais importante está aqui, ó, o principal adversário vai ser a França. As principais atividades econômicas, ó, destaca aqui ouro e mineração nos séculos 17 e 18, e depois, como está pedindo lá, século 19 e 20, ainda a exploração do manganês, que se torna uma das principais atividades econômicas do Estado. Coloquei aqui só a título de informação para vocês verem que a agropecuária e a indústria não é tão forte. Então, o mais forte é a mineração e o setor de serviços, ok? Com relação à cabanagem, estudem tudo, não vou marcar aqui o que é mais importante, porque a cabanagem é toda mais importante, mas aqui eu falei para vocês que foi um movimento entre liberais e conservadores, né? Então, os liberais, comerciantes brasileiros, queriam mais liberdade, então isso aí desencadeia o movimento contra a dominação portuguesa na região. Sobre as manifestações populares, existem várias, mas eu citei aqui uma das mais importantes, que é o Mar Abaixo. Qualquer coisa vocês dêem uma lida lá a respeito do Mar Abaixo. Bom, nosso tempo está esgotado, encerro por aqui. Bom estudo para vocês, bora gabaritar, força, foco e fé que vocês vão passar. Forte abraço a todos, até a nossa próxima aula.